No conteúdo de hoje vamos falar sobre 3 temas: exigência, diligência e transferência de um processo de um estado para o outro ou de uma superintendência para outra. O que acontece nesses 3 casos? Começando aqui por diligência. Diligência é uma ação necessária onde o Conselho de Recurso, que está com o processo em fase recursal, notifica o INSS para que o INSS apresente tais documentos, tais provas, ou notifique o requerente para que envie essas provas que está sendo solicitada pelo Conselho de Recurso. Em caso do Conselho de Recurso, através da Junta de Recurso, do relator responsável, dos conselheiros responsáveis por essas ações, por essas reanálises de um processo em fase recursal, há ali uma necessidade de gerar uma diligência em busca de mais documentos para o andamento desse processo, para um julgamento mais justo, onde ali pode estar a oportunidade desse processo ser de fato provido, ser ali deferido pela Junta de Recurso diante do julgamento. Se o Conselho de Recurso enviar uma diligência para o INSS, para que o INSS se manifeste ou o requerente se manifeste apresentando documentos, eles têm ali 30 dias para manifesto, referente ao Conselho de Recurso. Do mesmo jeito, é o INSS em uma ação administrativa, que tem 30 dias para que o requerente se manifeste quando há necessidade de uma gerada ali através de uma subtarefa, gerada exigência, que é a apresentação de documentos, a apresentação de provas, certo? A atualização de dados, que foi necessário para o andamento daquele processo. Bom, no caso do Conselho de Recurso, se houver a criação dessa diligência, se for enviado para o INSS não se manifestar, o requerente não se manifestar dentro do prazo legal, esse processo ele vai ser arquivado por não manifestação do requerente. Do mesmo jeito, é o INSS. O INSS, ele diante das análises, das fases de análise, há necessidade de apresentação de provas, de mais documentos, e tem ali 30 dias de prazo, prorrogável por mais 30, se houver solicitação do requerente, certo? Pode ter até 60 dias se houver a solicitação de mais tempo, mas o correto é 30 dias para você cumprir a exigência gerada pelo INSS. Passando essa fase do INSS, você não se manifestou, você não enviou documentos, o seu processo será arquivado por falta de cumprimento de exigência, certo? Então, dos dois lados há arquivamento por falta de manifestação, por falta de cumprimento de exigência gerada pela diligência referente ao Conselho de Recurso e gerada pela exigência em ação administrativa do INSS, certo? Então, cuidado quando você ter uma mensagem, uma solicitação de apresentação de provas dos documentos, verifique o prazo. Se você não tiver condições dentro dos 30 dias, você ligue para o número 135 e solicite mais tempo para que você apresente todas as documentações necessárias que estão sendo exigidas, certo? Isso é muito importante. Agora, o terceiro assunto, referente a andamento de processo, transferência de uma unidade para outra, de um estado para o outro. É estranho, mas isso faz parte aí do INSS. Bom, quando um processo está em fase de análise e de repente você se depara no seu status que o seu processo está indo de uma localidade para outra,
ou de uma superintendência para outra. Isso significa que naquela região há uma demanda grande e eles fazem essa movimentação para outra localidade onde a demanda de processos é menor. Então, eles fazem isso para adiantar, para ter um menor tempo de análise daquele processo ou daqueles lotes, certo? Exemplo, muitas pessoas deixam, né, comentários dizendo que o seu processo aqui no estado da Bahia foi para o Rio de Janeiro. É um exemplo. Significa que a superintendência responsável pelaquela região tem uma demanda menor, em muitos casos, e esse processo é transferido para lá. Passa-se todas as fases de análise necessárias e volta. É novamente transferido para o órgão local, né? O órgão onde você deu entrada no seu requerimento, ou na superintendência responsável por abrangência daquelas APS, né? Daquelas regiões onde você mora, no estado que você mora, certo? Exemplo, a Central de Análise Nordeste, né? Tem processos que foi para a Central de Análise Sudeste. Então, significa que você está nessa região X, mas o seu processo foi para a região Y. Significa que a demanda lá está menor. Então, tem a maior possibilidade de um menor tempo de análise naquele processo, dependendo da necessidade e da movimentação que está acontecendo com aqueles processos, certo? Então, não se preocupe se de repente você se deparar no seu status, com a informação que o seu processo foi transferido para uma região fora do seu estado, né? Isso significa que eles estão buscando meios de analisar esses processos de forma mais rápida. Mas esse processo ele vai voltar para a sua região e, se for deferido, caberá todas as informações do INSS apresentar a você através das informações contidas na conclusão do processo final. Após o parecer, você vai ter as informações se o seu processo foi deferido ou indeferido, certo? Então, não se preocupe quando você observar um andamento de um processo que for para outra região. Simplesmente é por conta da demanda de processos naquele local que está imenso e demoraria muito mais para serem analisados. Então, eles fazem essas movimentações, né, em prol aí de melhorar ou até mesmo diminuir o tempo de espera de um requerimento, de análise, do momento do reconhecimento de direito até o parecer final, a conclusão final desses processos, tá bom? Espero ter tirado aí as suas dúvidas. Muito obrigada e até lá.